Sim, meus amigos, muito prazer. Sou... 3 minutos, o Marcelo Mello acho que caiu da cama hoje, não almoçou direito, está atrasado. Vamos ter que perdoar um pouco o Marcelo Mello, ele é um bom menino, vai aprender, com o tempo ele aprende. São 14 horas e 3 minutos da segunda-feira, dia 21 de setembro de 2015. O que eu mais divirto-me assistindo o jornal é que o pessoal acha que vai começar a primavera daqui 2 dias e que hoje ainda é inverno. Nada mais mentiroso do que isso. Nós que estudamos a medicina tradicional chinesa sabemos que tem 5 estações, entre elas uma chamada quinta estação, que começou há 17, um pouco mais de 17 dias atrás, em que todo está se preparando. Na verdade, nós estamos já na primavera há 37 dias, eu me confundi. 37 dias estamos na primavera e quando se fala começou a primavera, na verdade é o ápice da primavera. É o ápice da primavera. Nosso e o solstício, na verdade, são os ápices das estações. Portanto, o tempo não está maluco, não. Esse calor já faz parte da primavera e não entraremos na primavera. Entraremos no meio-dia da primavera, ou seja, no começo do fim da primavera. No sábado passado, dia 19 de setembro, tive a grata satisfação de ministrar um workshop sobre EFT na Avenida Casimiro da Rocha, 222, onde eu atendo. E nós pegamos uma turma bem pequena ali e tivemos uma grata satisfação. A AFT, Emotion Freedom Technique, a AFT, é uma técnica de remoção de traumas, de crenças negativas e de comportamentos repetitivos. E tinha umas 2 pessoas, entre elas, muito resistentes, tipo assim, olhando para cima, o que eu estou fazendo aqui? Em 2 oportunidades, né? Vamos aplicar uma vez, não deu muito resultado, na segunda um pouquinho, na terceira eu falei, bom, agora eu vou pegar na veia. E a gente faz um levantamento histórico de como é que a pessoa está se sentindo, etc., faz uma avaliação de como ela está naquele momento, e aí a gente dá o comando, acertando o comando. Essas 2 pessoas que até então tinham muita resistência caíram no choro copiosamente. Foi um processo de transformação de almas ali muito importante. O grupo ficou muito coeso e todo mundo se ajudou, se acolheu, trabalhou traumas. Eu tenho certeza que entraram de um jeito e saíram de outro. O sucesso foi tão grande que as pessoas já estão querendo encaminhar outras pessoas, amigos, e a gente já marcamos o próximo workshop sobre EFT, esse é um sábado o dia inteiro, e a gente fala um pouco também de homeostase quântica. Será no dia 28 de novembro, se você tiver interesse, 28 de novembro, você entra na minha página do Facebook, João Carlos Baldan, manda uma mensagem inbox, já tem o link do evento, mas acho que o Facebook deve estar meio brigado comigo, não sei, aquele evento é privado, eu peço para as pessoas entrar, o link não está disponível, enfim, é uma questão de idiosincrasia entre o Face e eu, não sei porquê. De qualquer maneira, entre no Facebook, mande uma mensagem inbox, que a gente dá toda a assessoria em relação ao próximo workshop sobre AFT. É uma coisa muito interessante que eu recomendo se você estiver por São Paulo. Menos gente, vi a gente até do Mato Grosso, vi a gente de Belo Horizonte, que acabou não vindo de última hora, mas vi até pessoas do Mato Grosso, e pessoas aqui de São Paulo. Realmente foi muito interessante. Às 14 horas e 7 minutos, com os trabalhos técnicos do Marcelo Mello, a primeira ilustração eu peço para que você coloque, por favor, no ar, Marcelo, para lembrar um texto sobre o primeiro congresso, o CIFISC. Na história da humanidade, pode colocar, Marcelo, a primeira foto, isso. Na história da humanidade, alguns gênios acabam sendo esquecidos por estarem muito à frente de seu tempo ou por ir contra os poderosos interesses econômicos. Um desses expoentes é, sem dúvida, o cientista Royal Raymond Rife. De forma resumida, pois o assunto é bastante complexo, mas saiba que ele desenvolveu um equipamento capaz de emitir frequências que destruíam bactérias, vírus e tumores malignos. Marcelo, compareça ao meu gabinete, por gentileza. Em 1934, a Universidade da Califórnia do Sul formou um comitê especial de pesquisa médica para
trazer pacientes de câncer terminal do Hospital de Pasadena Country para o Laboratório e Clínica de Rife, em São Diego, para tratamento. A equipe incluía doutores e patologistas reconhecidos para examinar os pacientes, se ainda vivos, em 90 dias. Após os 90 dias de tratamento, o comitê concluiu que 86,5% dos pacientes tinham sido completamente curados. O tratamento foi então ajustado e os restantes 13,5% também reagiram nas 4 semanas seguintes. O índice de recuperação total usando a tecnologia de Rife foi, portanto, de 100%. Em 20 de novembro de 44, das mais respeitadas autoridades médicas do país honraram Rife com um banquete anunciando o fim de todas as doenças, sob os cuidados do Dr. Milbank Johnson, em Pasadena. Mas, e sempre tem um mas, em 1939, quase todos estes distintos doutores e cientistas negaram o encontro. Bonitinhos, não? O que aconteceu para fazer com que tantos homens brilhantes tivessem esse completo lapso de memória? Parece que a notícia do milagre de Rife com pacientes terminais havia chegado a outros ouvidos. Felizmente, ainda existem muitos pesquisadores que utilizam os princípios de Rife em experimentos que estão auxiliando milhares de pessoas no tratamento de doenças gravíssimas. Muito bem, o programa Saúde tem o patrocínio da Quantum Bio, que é uma empresa pioneira e especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva, a partir da tecnologia de biorressonância amplamente já utilizada hoje, tanto na Europa quanto no Japão. A Quantum Bio oferece para profissionais da saúde um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico através de equipamentos, produtos e ciclos de capacitação em biorressonância. Muito bem, hoje o universo feminino ataca novamente, e aí eu disse na nossa página do Facebook, aliás, por onde vocês podem encaminhar perguntas. Nós já estamos aqui com o Evandro Rezende. Muito boa tarde, Evandro, seja muito bem-vindo. Veridiane Cruz Calderaro e a Ed Baldan, deve ser provavelmente parente, né, Ed? E também tem uma novidade, eu estou aqui inaugurando o hashtag Saludes pelo Twitter. Vocês podem entrar e pelo hashtag também encaminhar perguntas, questões, críticas e sugestões, ok? Eu estou então no hashtag Saludes e também no Facebook, Saludes, no hashtag. Estou à disposição de todos, agradecendo a audiência. Vamos lá, estamos aqui também no Facebook. Então, eu estava dizendo que nós vamos falar hoje da pré-adolescência à maturidade, do ponto de vista feminino. Na concepção do universo, segundo os médicos chineses, existem duas energias, Yin e Yang, que se manifestam numa série de contradições no universo, entre elas a polaridade homem e mulher. Felizmente são diferentes. Testículos não são ovários e próstata não é útero, felizmente. E para tratar sobre esse tema, como é que a menina chega na pré-adolescência, eu tenho a grata satisfação de receber aqui a médica, ginecologista e obstetra Marlene Siqueira, doutora Marlene Siqueira, que nasceu em Minas, fez a faculdade de medicina em Itajubá, se especializou na Santa Casa de Belo Horizonte, está aqui em São Paulo com mais de 17 anos, é uma estudante contumaz. Nos encontramos no curso, o professor Cunha Inamoto, da Quantum Bio, e ela faz uma série de outros cursos, obviamente muito interessantes, e é uma mulher muito atualizada e com uma visão humana da medicina e dos pacientes muito interessante. Ela já veio aqui há pouco tempo atrás, e o programa dela foi um grande sucesso de audiência. Muito boa tarde, doutora Marlene, seja muito bem-vinda aos Saúdes mais uma vez. Boa tarde, é um prazer estar aqui, poder participar com vocês, com os internautas e poder
esclarecer algumas dúvidas e divulgar e poder conversar com eles, principalmente sobre dúvidas da questão do universo feminino. Que é uma grande diferença, né, doutora Marlene, do universo feminino do universo masculino, obviamente. E a gente sabe, né, que tem todas essas diferenças, e o programa anterior foi um sucesso estrondoso por conta de tratarmos naquela oportunidade sobre uma das causas da infertilidade, a própria falha, ou diria, umas patologias, umas diferenças, dificuldades da própria consciência feminina. Então, a primeira pergunta, né, como é que a menina começa a chegar na pré-adolescência, né? Primeira menstruação, menarca, como é que isso chega, como é que isso modifica toda uma visão de hormônios, da própria consciência, como é que é a pré-adolescente menina, doutora? Olha, Baldan, em primeira instância, eu preciso dizer que essa fase do desenvolvimento feminino, ela vem acontecendo cada dia mais precocemente. Hoje nós consideramos a menina em torno de 9, 10 anos já uma pré-adolescente. 9, 10 anos? 9, 10 anos. Os americanos consideram o episódio mais marcante da adolescência, que é a primeira menstruação. Se ela acontece entre 9 e 10 anos, eles já consideram como normal, porque é toda uma mudança no feminino, a questão dos hormônios que estão mudando do ambiente, interferindo na saúde feminina desde esse início. Então, aquela criança, ela vai sofrendo interferência dos hormônios e os órgãos genitais começam a desenvolver, e isso vai mudando não só o corpo físico, como a parte também psicológica da criança, para que ela se torne uma pré-adolescente e adolescente. Geralmente, a primeira estrutura física a modificar costuma ser na menina a mama ou os pelos pubianos. Já com 9, 10 anos. Com 9, 10 anos, nós já temos esses indícios, ou às vezes até mais precocemente. O que é motivo das mães trazerem as meninas no consultório do ginecologista para avaliar se essa alteração física no organismo da criança, se é considerada normal ou anormal. E nós sabemos que com tantas substâncias na alimentação, tanta substância até nos cosméticos, que as nossas crianças estão muito vaidosas, né? Até o próprio tecido das roupas, que são tecidos muito artificiais, tudo isso vem gerando um estímulo hormonal muito grande e interferindo na parte orgânica da menina, da criança, e ela vem entrando no período de pré-adolescência e adolescente cada vez mais precocemente. O próprio comportamento, a criança hoje, ela tem acesso à internet, ela tem acesso a filmes, a um estilo de vida que gera um desenvolvimento mais precoce da parte psicológica. Até a questão da sexualidade feminina, ela é bem diferente hoje do que há anos atrás. Isso tudo por conta desde a alimentação, desde a roupa, dos próprios cosméticos, fez com que tivesse uma precocidade nessa maturidade, que diríamos não só hormonal, até sexual, né? Porque hoje novelas, eu não assisto novela há muito tempo, né? Felizmente, eu não consigo, tenho ser pânico para essas coisas, né? Eu não consigo. Mas eu sei que tem um apelo sexual muito, muito forte e tal. E a criançada vendo isso imagina que também pode, ou que também deveria, ou que também é meio total liberdade para isso. Você percebe isso? Já um pensamento com a conotação sexual também previamente, doutor? Sim, Baldan, isso é fato, né? Com tanta educação, com tanta orientação, hoje em dia a maioria das escolas, elas trazem questões de orientação sexual no sentido de prevenção do evento, que seria um evento muito marcante, muito negativo para a menina, que seria a gravidez na adolescência, e ainda nós temos uma incidência muito alta
de gestação na adolescência. Tem meninas de 12, 13 anos que o organismo acabou de passar por começar a maturidade e já acontece a gestação de forma não planejada, indesejada, atropelando uma grande fase, um grande momento no desenvolvimento dessa menina. Então a nossa sociedade ela sofre muito o impacto desse acelerador, esse desenvolvimento muito acelerado do feminino, e sem dúvida que a questão da mídia, as danças, a sexualidade aflorada, são coisas que fica difícil para as famílias lidarem com isso. Então é motivo de muitas mães a procura não só do ginecologista, mas do próprio terapeuta, os psicólogos, para abordar esses sinais de precocidade, no sentido de ter uma prevenção, uma orientação melhor para essa criança que vai adentrar na adolescência. Doutora Marlene tem uma formação, na geral, obrigado, Marcelo. Doutora Marlene tem uma formação absolutamente humanista. Eu a conheço, não só como amiga e colega de curso, estando ali do lado, etc. Respeito-a muito profissionalmente, ela inclusive conhece medicina chinesa, etc. E o que me incomoda, e o que eu quero questionar com a doutora, e imagino que seja também uma questão ligada às mães, sobretudo, de meninas na pré-adolescência, é se essa precocidade pode ocasionar patologias tanto físicas quanto psíquicas nessa fase tão difícil que é passar do estado de menina para o estado mulher, né? Tem o poder, eu lembro de um livro, eu não recordo o título do livro, mas ele falava dos ritos de passagem que os índios faziam com os meninos, né? Os meninos eram amarrados em cima de formigueiros, tinham que passar a noite toda em cima de formigueiros, depois jogados no rio, tinham que enfrentar peixes, enfim, eles tinham que fazer uma prova de dor e de coragem para morrer o menino e nascer o guerreiro. Com a evolução da sociedade, isso acabou sendo deixado de lado, e o que a gente percebe é homens de 45, 50, 55 ainda na adolescência, né? Não passaram pelo processo de maturidade, no processo desse rito de passagem. Então são duas questões, né, doutora? Primeiro, as patologias físicas e psíquicas por conta dessa precocidade, e se há essa falta do ritual de passagem das mulheres pegarem as meninas, levarem para a tábua e falar: moça, a vida agora mudou. Com certeza, né, Baldão? Tudo que é feito de forma precoce perde aquele ponto de maturação, né? E as nossas meninas, a grande maioria, né, elas estão crescendo sem a presença de um exemplo feminino, de uma figura feminina que seja impactante para o desenvolvimento dessa mente feminina. Então é difícil a menina que tem a presença de uma avó, é difícil a menina que consegue ter a presença de uma mãe no decorrer do seu dia, para ter como espelho de copiar mesmo as atitudes do universo feminino. Então as nossas meninas, elas estão sendo educadas mais assim, sozinhas e na companhia de outras meninas que também têm essa dificuldade, essa deficiência na cultura do feminino. E a sociedade hoje, ela evoluiu de uma forma tão rápida e tão gritante que ela afasta a menina, a mulher, da sua essência feminina. Porque a nossa sociedade, hoje ela é baseada no competir, no conquistar. E a alma feminina, ela é baseada na amorosidade. No receptivo. No receptivo, no receber. Criativo e receptivo. Exatamente. E a sociedade hoje é a competição, a conquista e o consumo.
Outro dia eu estava respondendo para uma pessoa, nós estávamos conversando pela internet, falando exatamente isso. O planeta já precisava ter uma terra e meia, que o pessoal fica falando, não, precisamos produzir mais para dividir riquezas. Quer dizer, parece que nós estamos em 1920, 1915, né? O pessoal ainda está querendo produzir mais para dividir riqueza. Nada mais ultrapassado e velho do que isso. A gente tem que controlar o consumo, porque hoje, com essa população do jeito que está, precisaria de 1,5 planeta para gerar recursos naturais para suportar a indústria, a comercialização e etc. Então as pessoas estão cada vez mais distantes de si mesmas, querendo um consumismo absurdo por conta de achar que ser feliz é ir no supermercado, ou ir na loja, ou no shopping, se encher de produtos novos, né? Sociedade doente, as pessoas estão doentes, porque a soma da sociedade, na verdade a soma das pessoas é o que forma a sociedade. Você falou agora há pouco de neta. O Evandro Rezende é avô, ele falou que tá, realmente é uma questão preocupante, que você está falando dos hormônios. Ele tem uma neta de 5 anos e faz uma pergunta interessante. Dizer o seguinte: o estímulo hormonal precoce das crianças podem ser neutralizados com produtos da Quantum Bio, por exemplo, como acontece com metais pesados? Pergunta boa, né? É. Tem talvez uma modulação do GHQ, tem talvez algum produto de que a gente poderia tentar modular os hormônios? Sim, a presença dos metais tóxicos, que nós vamos nos contaminar com eles através do ar, da água e dos alimentos, eles acabam tendo ação no nosso organismo como hormônios, né? Eles ocupam os receptores hormonais. Eles ocupam, e vão fazer o efeito de hormônio no nosso corpo. Como eles são artificiais, o nosso hipotálamo, ele não reconhece este hormônio artificial e não consegue bloqueá-lo naturalmente, fazendo o que nós chamamos de feedback negativo. Então é necessário que nós tenhamos um diagnóstico dessa toxicidade, o quanto antes melhor, e efetuar um tratamento que chama quelação de metais. Então a quelação de metais, ela pode ser feita de várias formas, dependendo da condição clínica da pessoa e da idade. E é óbvio que numa criança existe uma dificuldade muito grande, porque as vias de acesso, a cooperação da criança. Então, sem sombra de dúvida, os produtos da Quantum Bio, eles são muito indicados. Aí, a partir do momento que identifica-se a presença da toxicidade, existem produtos que podem ser aplicados, e o fato de ser via oral e uso domiciliar facilita muito, e a criança tem uma ótima aceitação. E além disso, nós podemos também usar recursos muito fáceis na alimentação. Nós temos a cebola, que ajuda a quelar metais, a casca da cebola. Nós temos a folha da cenoura, que pode ser usada em saladas, pode ser usada em sucos, fazer um suco para a criança ou até para o adulto, e pôr a folha de cenoura, que é uma coisa que todo mundo tem acesso, desde que seja orgânica, é óbvio. Pode ser feita suco verde também? Sim, utilizando... suco verde. A folha, o coentro, ele quela metais. Podemos fazer na forma de fitoterápicos, que é uma outra técnica que eu utilizo, a fitoterapia, que pode ser manipulado e a criança também aceita. E também na forma de homeopatia, que nós podemos fazer a homeopatia para desintoxicação de metais. As doenças psicológicas, essas meninas, na menarca, na pré-menarca, na pré-adolescência, etc., elas têm distúrbios de ansiedade, por exemplo? O distúrbio de ansiedade hoje é comum em todas as pessoas, né, Baldão? E em especial na adolescente é muito frequente, porque a adolescente ela está mergulhando num universo muito desconhecido, e a oscilação hormonal do ciclo que começa quando ela menstrua, também um organismo jovem que geralmente não tem ainda um funcionamento otimizado na parte de produção hormonal. Quando a menina apresenta a primeira menstruação, essas primeiras menstruações, elas são irregulares, às vezes ela
demora para menstruar novamente, mostrando que o ovário ainda não aprendeu a ter um funcionamento otimizado. Ou seja, não está nem maduro ainda. Não está amadurecido ainda, com isso os ciclos são irregulares, a produção hormonal é irregular e isso altera bastante a questão do comportamento das meninas. Somado a isso, nós temos a outra parte, que é o que eu comentei anteriormente, que é a competição. Elas têm uma competição pela beleza, pelos garotos, que elas estão cada dia mais sexualizadas mesmo. Elas têm competição por produtos, todas precisam ter o que a amiga tem, ou o que sai na televisão, o que sai na revista, e está relacionado ao consumismo. Então gera uma angústia muito grande para a menina e ela vive num mar de ansiedade. Se isso não for tratado, abordado na forma correta, pode ampliar e evoluir para uma depressão, para um pânico, que também são situações bem comuns de serem encontradas. Muitas. Diria do quanto de 10 pacientes pré-adolescentes apresentam talvez pânico, ansiedade, tudo bem, 100%? 90%? Não digo que seja 100%, eu acho que de 80%, 80%, né, na minha prática diária. E o pânico, se nós focarmos numa população mais específica, que seria, por exemplo, a adolescente que já está mais próxima da jovialidade, que seria com 17, 18 anos, na fase de pré-vestibular. Já é mais comum, porque o nível de estresse é maior. Mas a menina jovenzinha de 12, 13, 14 anos, o pânico não é comum. Não? Não. Na minha vivência, não. E as patologias, mais do ponto de vista físico? Chega a ter infecções ginecológicas, candidíases, Sim. infecções urinárias? Como é que é esse cenário, doutora? O mais comum, Baldan, é a leucorreia, que é o conhecido como corrimento, né? Que é a infecção genital que vai causar um desconforto grande para a menina, né? Muitas vezes ela percebe o problema, mas ela tem vergonha de contar, de relatar para a mãe, de relatar para a avó. Ela tem vergonha daquilo e às vezes ela desconhece, ela não sabe o que está acontecendo com ela. E depois da leucorreia, o segundo mais comum é a irregularidade menstrual, que é comum, ou a ausência da menstruação, ou a menstruação que vem antecipada, vem por ciclos, o fluxo de sangramento abundante, irregular e mais prolongado, prejudicando a escola, causando anemias, muito comum, né? Que é uma fase onde a menina já não tem uma alimentação muito perfeita. O adolescente, ele tem uma tendência a experimentar algumas coisas e a não gostar de coisas que são ditas como saudáveis. Ele precisa de uma orientação muito específica no quesito alimentação e cuidado consigo mesmo, né? E, então, uma menina que está na menarca, que teve a menarca e tem ciclos menstruais muito abundantes, ela com certeza vai apresentar anemia. Isso já numa tenra idade? Já. 15, 16 anos, e isso contribui para a ansiedade, porque se ela não tem o nível adequado de minerais, de vitaminas no corpo, não tem como o sistema nervoso ter os neurotransmissores e estar em equilíbrio. Isso é um passo para a depressão, né, doutora? Com certeza. A má alimentação, a ansiedade, a competição, a cobrança, o consumismo. Baixos minerais. Baixa de autoestima. Baixa neurotransmissores. Porque a partir do momento que essa alma feminina não consegue desenvolver a amorosidade, que é a característica da mulher, da essência feminina, não tem amorosidade por si, não consegue ter pelo outro também. E a pessoa que não tem autoestima, ela pode mais facilmente entrar num quadro depressivo. É comum? É relativamente comum. Primeiro Congresso Internacional Fronteiras de Saúde Quântica, o primeiro CIFISC. Prepare-se para uma nova fronteira da saúde quântica.
é que a Quantum Bio está inovando mais uma vez, preparando um evento que irá promover a saúde quântica numa escala jamais vista entre 5 e 8 de novembro. Novos métodos para velhos problemas de saúde, como viver saudável de uma forma natural. Vamos tratar lá de vários problemas, como obesidade infantil, avanço do câncer, depressão, doenças crônicas. O Dr. Kunio Minamoto, presidente da Quantum Bio, fala que tudo no universo, inclusive nós também, somos energia, frequência e vibração. Abre aspas, somos em essência energia, segundo uma composição interna de minerais. E toda a medicina deve ser baseada também em energia, explica o professor Kunio Minamoto. Para inscrições, www.cifsk.com.br. Repetindo, www.cifsk.com.br. Estou colocando aqui na minha página o link do Cifisc para quem deseja fazer as suas inscrições. Acabei de colocar aqui, primeiro Congresso Internacional Fronteiras da Saúde Quântica. Está à disposição também na minha página do Facebook, está o link do Twitter. Algumas pessoas estão escrevendo que não estão conseguindo acessar o nosso chat não, nossa página. Algumas pessoas, a Vânia Armad não conseguiu e também a Soraya, do Rio de Janeiro. Soraya, se você conseguir, por favor, avise-me. Eu estou pedindo ao pessoal da F5 para atualizar o computador e ver se entra. A Gladys Felizardo conseguiu, ela não estava conseguindo, mas agora parece que ela conseguiu. Avise-me, por favor, Gladys, se você conseguiu acessar. O Evandro Rezende já curtiu aqui o nosso Cifisc, obrigado pela participação, Evandro, seja sempre muito bem-vindo. Pois bem, nós estamos entrevistando hoje a doutora Marlene Siqueira, que é médica, ginecologista e obstetra. Passando a pré-adolescência, o que vem em seguida? Aonde acaba a pré-adolescência, que já começa com 9? Vai até os 12, 13? A pré-adolescência ela vai acabar com o início da adolescência, que seria... Ela está inserida na adolescência. Não, a adolescência é quando a menina menstrua, tem a primeira menstruação, ela já é uma adolescente, né? E isso tem ocorrido, como eu já comentei anteriormente, mais precocemente. A idade média é 12 anos, Baldão, mas essa idade ela está caindo em torno de 11, 10 anos e a medicina já está considerando como normal. Passando por essa fase, a mulher vai entrar na fase da jovialidade, depois que acaba a adolescência, né? E é onde ela já vai ser considerada, aquele organismo feminino já está amadurecido e teoricamente pronto para uma fase maior, que seria a gestação, a partir de 18, 20, 21 anos. A Clara está respondendo que ela conseguiu conectar, apesar que está lenta. Deve ser geralmente por conta da transmissão que não diz respeito sobre nós. A Soraya também respondeu aqui. Tentei novamente e não consegui. Caí nos comerciais e depois no Gente que Fala, que é um programa que nos antecede. Deve estar dando algum delay, viu, Soraya? Infelizmente. Mas de qualquer maneira, depois subiremos esse programa para o YouTube e vocês poderão acompanhar lá em relação ao programa completo no YouTube. Doutora Marlene, em relação à TPM, essas meninas nas primeiras menstruações já apresentam como é que chama? Tensão para matar? Já, Baldão. A tensão pré-menstrual, ela é uma síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas que vai acontecer em qualquer fase do ciclo da vida da mulher. Aí estão envolvidos alterações hormonais, deficiências de minerais, carências de neurotransmissores que vão manifestar na forma física. Pode acontecer 14, 10, 3 dias antes do início do ciclo menstrual. E a tensão pré-menstrual ela é baseada principalmente na deficiência de um hormônio muito importante que é a progesterona.
que é produzido pelo ovário feminino quando ele apresenta a ovulação. A progesterona, ela vai impedir, ela vai tornar a mama homogênea, ela não deixa a mama ficar dolorida e ela faz a regularidade do ciclo menstrual. Então, nós consideramos a progesterona como o principal hormônio do organismo feminino. Tanto a mulher pode ter essa progesterona produzida de forma deficiente, porque não houve uma ovulação, quanto ela pode ter uma progesterona que não está cumprindo o seu papel, não está conseguindo atuar, por exemplo, numa situação de estresse persistente. Porque o mesmo sistema no sangue que transporta a progesterona para fazer efeito nas células alvo, que é onde ela vai agir, também transporta o nosso cortisol, que é o hormônio da resposta ao estresse. Então, se aquele organismo feminino está no regime de muito estresse, a progesterona não consegue agir. Hoje nós temos a vida das mulheres, principalmente no que se diz respeito à parte da sexualidade, a mulher usa o contraceptivo hormonal, a grande maioria. O contraceptivo, ele é um anovulatório, né, Baldan? Então, não existe a produção endógena da progesterona. E, geralmente, o contraceptivo, ele tem um progestágeno. E isso já é um fator que expõe a menina, a mulher, a uma tensão pré-menstrual. Por quê? O progestágeno, ele não tem o mesmo efeito que a nossa progesterona natural. Então, isso já facilita o aparecimento da tensão pré-menstrual. E os sintomas de tensão pré-menstrual, eles podem incomodar a mulher de forma leve, moderada e até muito intensa, que são mulheres que têm um prejuízo na atividade laboral, elas não conseguem trabalhar na semana que tem a TPM, prejudica a atividade física, porque às vezes ela tem dor na mama, ela fica cansada. Existem aquelas meninas que têm sintomas gastrointestinais, com distensão abdominal, a atividade laboral de trabalho, até a concentração, muita ansiedade, muito nervosismo. Os relacionamentos também são muito afetados. Existem mulheres que terminam o relacionamento na fase da TPM. Depois elas repensam, ou às vezes até aquele namorado, aquele parceiro já acostumou com isso, já sabe que está acontecendo e ele depois vai e já conversa. Escuta, você está em TPM. E aí a menina é obrigada a admitir que ela passou da conta no comportamento. Então, é um quadro que prejudica a vida da mulher e nós precisamos abordar de uma forma muito ampla para ter um sucesso no tratamento. Tem mais uma pergunta aqui da Clarice. Antes disso, porém, eu peço para o Marcelo colocar aquele slide, Marcelo, do produto Mixer da Saúde e Longevidade da Quantum Bio. Isso, Mixer da Saúde e Longevidade. São 3 produtos, na verdade, o Nature Mix Q, o Super Mix Q e o Collagen Q. Essa recomendação de consumo é o café da manhã, contém todos os nutrientes essenciais para uma refeição balanceada. Os produtos foram esterilizados pelo processo nanotecnológico BioSpace. Aqui em São Paulo, se você quiser adquirir os produtos, você pode ligar para 5594-7736. Pode voltar, Marcelo, obrigado. 5594-7736. Aliás, esse mesmo telefone é o telefone da clínica onde eu atendo. Marcelo, bom dia. Acho que o Marcelo caiu da cadeira lá, não é possível. Marcelo! Aí, acordou. Ele dorme um pouquinho depois do almoço, lá, longo almoço, farto almoço. A Gladys pergunta o seguinte, tem 2 coisas. Uma eu mesmo vou responder. A primeira é, tem alguma alimentação que pode ajudar a amenizar a TPM? Isso você responde, doutora. Aí ela nota que tem uma pessoa que provavelmente é a filha, come muito chocolate, se isso faz bem. Com você,
Doutora Marlene Siqueira. Olha, é claro, assim, tem como nós contornarmos essa situação com a alimentação, Gladys. É muito importante, nesse período de tensão pré-menstrual, o consumo de ácidos graxos essenciais, em especial o óleo de linhaça. Então, nós estimulamos, sim, o consumo de óleo de linhaça. A própria linhaça, ela pode ingerir 2 colheres de sopa de linhaça por dia na refeição, que é uma coisa simples e de fácil acesso. Essa linhaça, ela pode ser colocada no alimento na forma seca ou pode ser germinada, você deixa de molho na água e depois acrescenta, ou no suco verde. Aquela geleinha. A baba, nós chamamos de baba de linhaça. A baba de linhaça, ela pode ser usada para dar liga num pão, até numa panqueca, tá? Mas no suco ela fica bem interessante. O grãozinho junto? O grãozinho junto, né? E o próprio ômega 3, existe até produtos que já tem essa mistura do óleo de peixe e óleo de linhaça, e você utiliza os primeiros dias do ciclo menstrual o óleo de peixe e nos últimos dias, que seria próximo ao ciclo, à menstruação, o óleo de linhaça. O próprio óleo de coco pode ser usado, né? E o mais importante é diminuir o consumo do açúcar. Porque e do chocolate, obviamente. Existe uma necessidade do chocolate, do açúcar, porque ele vai inicialmente dar a falsa sensação de que melhorou essa ansiedade, essa labilidade emocional, né? Mas se a menina consumir esse açúcar e consumir o chocolate, ela não percebe que vai piorar a ansiedade. Então eu sempre recomendo às minhas clientes que tomem bastante cuidado e consumam alimentos que tenham sabor agradável, que são palatáveis. Por exemplo, o coco. O coco ele é doce, ele satisfaz a necessidade de doce e ele já é mais trabalhado, é um alimento muito melhor do que o próprio chocolate. Se for inevitável o consumo do chocolate, consumir o chocolate de um valor nutricional melhor, que seria o chocolate com menos açúcar, né? Para que tenha esse desejo satisfeito, mas sem o prejuízo do consumo de açúcar. Procurar não ingerir proteínas animais após as 3 horas da tarde, né, Baldana? A própria medicina chinesa também nos ensina que a refeição da noite ela precisa ser uma refeição mais leve para não atrapalhar o processo digestivo, né? E se conseguirmos obedecer isso, não ingerir a proteína vegetal, depois no fim da tarde e à noite, já diminui bastante a ansiedade, melhora a qualidade de sono. Não, a proteína animal. Já. Desculpa, é a proteína animal depois no período da tarde e à noite. Após as 15 horas que começa o horário, inclusive, dos rins, bexiga e E uma rins, dica muito boa que eu sempre dou para as pessoas. Deu vontade de comer doce? Procure um outro sabor que normalmente vai neutralizar. Por exemplo, o ácido. Tomar uma água com limão, mastigar, comer uma cenoura, comer o próprio coco, que isso vai satisfazer e vai cair no esquecimento a vontade de doce. Eu gosto tanto do óleo de coco que eu como de colher, viu, doutor? Faz Às bem. vezes eu pego a colher, vai ali mesmo, né? Embora tenha algumas emissoras de TV, que eu não vou falar não, é Globo, que colocou uma nutricionista descendo por leite no óleo de coco, falando bem do óleo de canola. Um absurdo que houve. Eu falei que não ia falar sobre isso, eu jurei que não ia falar sobre isso, mas às vezes minhas lombrigas não permitem determinados tipos de injustiças. O que você falou sobre o chocolate, sumiu o som quando você tampou ou fez a face? Ah, sim, sumiu o som. O chocolate jamais deve ser consumido de qualquer tipo de, né? Eu penso, né? Muita gordura e é como a doutora acabou de explicar, mas pensa que está sanando uma ansiedade, né? Ou quer baixar um pouco uma carência de alimentos, etc., que se promove no nervosismo, numa ansiedade, mas na verdade está apenas, segundo eu entendi, a explicação da doutora Marlene, que acaba retroalimentando essa necessidade, não é isso? Comer chocolate no período menstrual. Na verdade, Baldan, a tensão pré-menstrual, ela acontece dessa forma tão intensa na nossa sociedade hoje, porque já existe uma tensão constante. Então,
existe uma tensão naquele organismo, pode haver presença de infecções fúngicas mal diagnosticadas e maltratadas por conta de desbiose intestinal. Pode haver um distúrbio endócrino, está muito relacionado à deficiência de tireoide, de hormônios tireoidianos, aonde a paciente já tem uma dificuldade de ter prazeres na vida, e aí nós vamos ampliando a nossa conversa com essa dificuldade de prazer pela vida que está ligada a uma substância que chama tirosina. E aí já facilita a ansiedade, facilita a depressão e toda a labilidade emocional que acontece na síndrome pré-menstrual. Então, a síndrome pré-menstrual, ela não é uma exclusividade ginecológica, ela manifesta neste período pré-menstrual, mas ela está presente para mostrar uma carência e uma dificuldade, um desequilíbrio do organismo feminino como um todo. Porque eu costumo dizer que uma menina, uma mulher feminina, não sofre com a menstruação. Que o esperado é que a menstruação seja um momento, não de alegria, né? Mas assim, que seja um momento natural na vida feminina. Essa é a próxima pergunta, doutora. É exatamente isso. Dentro dessa visão, que eu diria um pouco mais humana, um pouco mais ampla, né? O que seria essa fase da menstruação? Qual seria o comportamento da mulher? Ela deveria se resguardar um pouco mais, porque houve uma preparação para uma fertilização, para uma fertilidade, para uma gestação, e aquele momento ali fica dizendo, olha, não houve, agora eu preciso me readequar à vida novamente. Assim, do ponto de vista mágico, do ponto de vista da sociedade ideal, do ponto de vista do comportamento mais adequado, o que a mulher deveria fazer durante a fase dos 4, 5 dias da menstruação em si? Faltam as nossas avós, né, Baldan, para ensinar que nesse período de menstruação a mulher precisa realmente ter uma atitude diferente com o seu corpo, né? As nossas avós, o que elas diziam? Que não deveríamos lavar a cabeça, não deveríamos pôr os pés no chão, e não deveríamos tomar gelado, tudo instintivamente. Uma preservação. Né? Uma preservação. Então, nós que estudamos a medicina chinesa, sabemos que nesse período o útero ele está aberto e ele está extravasando algo, é uma oportunidade até para o organismo feminino eliminar toxinas através desse sangue, por isso que a mulher que passa por bastante assim, desconforto no período pré-menstrual, ela se sente completamente aliviada quando a menstruação vem, ela limpa aquele corpo, né? E hoje não existe na nossa sociedade essa cultura de que é um período delicado para a nossa saúde. E a nossa menina, ela faz tudo o que ela fazia enquanto ela está menstruada, ela leva uma vida normal. Então é outra coisa que eu costumo recomendar na minha consulta com as adolescentes. Que elas se protejam, lavem os cabelos lindos, maravilhosos, mas sequem o cabelo, né? E evitem neste período de realmente tomar uma coisa muito gelada, tomem algo quentinho e os pés no chão, tudo para resguardar o que os antigos chamam de mãe do corpo, né? Porque nesse período o organismo, o feminino, ele está mais exposto, então ele precisa de ser preservado e resguardado. É uma coisa incrível. Muitos dos conhecimentos ditos populares, né, a gente acha que muitas coisas são bobagens, né, tomar leite com manga, umas coisas assim, que de fato tem muita bobagem também, mas tem alguns conhecimentos do ponto de vista da ancestralidade, como é próprio da medicina tradicional chinesa, que devem ser levados em consideração, né? Obviamente que isso é importante e a doutora Marlene está trazendo algo de suma importância, que era não só o índio, quando a menina ia se chegava próxima à primeira menstruação, ela era carregada por uma tábua, né, junto com as mulheres, preparada, né, ser preparada para deixar de ser menina para virar mulher. E o menino passava pelas provas ali
de força, de dor, de sofrimento, para se transformar no menino, num guerreiro. E essa preservação, obviamente, desse momento, e é importante a gente perceber que há os ciclos naturais que devem ser respeitados. A Clara se fez uma pergunta que eu acho que nem ela se entendeu o que ela está perguntando aqui, mas de qualquer maneira ela diz o seguinte: tem um médico aí na TV que fala que não é necessário menstruar. Bom, de médico e louco todo mundo tem um pouco, e eu queria saber o que a senhora acha dessa história, dessa opinião de que não precisa menstruar. Realmente, para algumas mulheres hoje, a menstruação ela representa um grande transtorno, porque ela passa por cólica menstrual. Essa cólica ela é intensa, exige o uso de medicamentos. O medicamento tem efeitos, acaba interferindo na questão do estômago, gástrico, né? E a própria tensão pré-menstrual. Às vezes o ciclo menstrual é irregular, pode ter uma duração mais prolongada. Então, para uma grande maioria de mulheres, eu digo hoje assim, com certeza, a menstruação não é vista como um fenômeno agradável. Mas aí suspende, doutora? E existem até problemas e patologias, no caso da endometriose, que é um problema sério, né, que afeta bastante a qualidade de vida da mulher, e a endometriose só vai ser curada se houver a suspensão da menstruação. Agora, falar que todas as mulheres precisam ficar sem menstruação, aí eu já não concordo, né? E eu acho que menstruar é um evento necessário para o organismo feminino, até por essa própria via que o corpo tem de eliminar as toxinas, mas nós precisamos trabalhar esse organismo para que ele se equilibre e que ele consiga exercer esse papel de menstruar de forma natural. Hoje em dia, a gravidez ela é escolhida, o momento a mulher engravida menos, e quanto menos ela engravida e, consequentemente, mais ela menstrua, mais exposta ela vai estar à presença da endometriose. Então, se a mulher existe alguma predisposição que nós já podemos identificar já na pré-adolescência, na adolescência, depois da menstruação, nós hoje já conseguimos identificar quem é a menina que tem a cólica é muito intensa, que tem distúrbios menstruais, ela é candidata a ter endometriose. Então eu já faço todo um trabalho de prevenção com essa menina para que não precise chegar ao extremo de ter que suspender a menstruação. Aí, ou seja, suspender a menstruação é algo, a terceira opção na guerra. Sim, seria uma necessidade para o tratamento de um problema de saúde, na minha opinião. Sim. Mas tem tratamentos prévios, tem possibilidades anteriores de tomar outras medidas preventivas. Porque para suspender a menstruação, nós vamos ter necessidade sempre de uma droga, de um hormônio, né, que não é natural. Então, sempre que nós vamos colocar no organismo uma substância artificial, nós temos que pesar os riscos e os benefícios. Então, não é tão simples quanto parece. E esses hormônios, eles têm um efeito a longo prazo, eles podem trazer repercussões na parte óssea, na parte metabólica, interferir no peso, que hoje em dia já é uma grande polêmica, a mulher gerenciar a questão da obesidade. Então, como tudo, nós precisamos avaliar cada caso individualmente, mas o melhor de tudo é fazer um trabalho preventivo com a menina, com a pré-adolescente, a adolescente, para que ela consiga ter dentro da sua vida feminina esse evento menstruação de forma saudável. São 14 horas e 57 minutos. Eu quero convidar o teleinternauta. Nós temos uma versão do programa Saludes pela Rádio Trianon, todas as sextas-feiras, às 9 horas da manhã. Sexta-feira, 9 horas da manhã. E ontem eu estava falando com uma amiga do Espírito Santo, a doutora Ana Sena,
dentista, colega, uma pessoa maravilhosa, ele falou, olha, eu escuto pelo TuneIn, então não tem mais desculpas de não conseguir acessar ou receber o sinal da AM 740 kHz aqui em São Paulo. A AM 740 kHz, que é a Rádio Trianon, toda sexta-feira às 9 da manhã. Você baixa do seu celular, você entra no Play Store e baixa o TuneIn, T-U-N-E, espaço I-N, TuneIn, T-U-N-E, espaço I-N. Você pega todas as rádios do mundo, inclusive a Trianon, sexta-feira, 9 horas da manhã. Essa próxima sexta-feira eu vou levar uma pessoa que participou do nosso workshop lá e da sua experiência sobre a FT. É muito interessante. A Cláudia falou que tem várias perguntas e está sugerindo para que a gente faça um programa sobre endometriose, já que estamos chegando ao fim do programa. É um tema que seguraria um programa, doutora Marlene? Sem sombra de dúvidas. É um tema muito atual, hoje em dia é muito frequente a endometriose e eu considero hoje uma das principais patologias do universo feminino, pela sua frequência, pela intensidade de alterações que ela causa e pela dificuldade de tratamento. E é um problema que nós devemos abordar as nossas crianças, nossas meninas, para protegê-las da endometriose. E preparar mulheres mais maduras e mais conscientes de si próprias, né, doutora? Exatamente, mesmo porque a endometriose, Baldan, ela não é mais uma exclusividade da mulher jovem. As nossas mulheres na fase de pré-menopausa, de climatério, elas estão também manifestando a endometriose. Então isso é fruto do nosso estilo de vida, da nossa alimentação, dos hormônios que vêm através das substâncias químicas. Então a nossa população precisa ser orientada para que haja uma medida de prevenção. Ok. Vamos fechar o programa dando os nossos contatos. Se você quiser ligar para falar comigo, 5594-7736. 5594-7736. Eu trabalho com acupuntura, com biorressonância, com ortobiomolecular, com FT, com manipulação de ossos. A gente faz umas mandracarias no nosso atendimento. O meu e-mail, para quem quiser escrever, pode escrever, eu respondo todos os e-mails, é o jcbaldan, @gmail, esse aqui. E aí está o telefone, 5594-7736 e meu e-mail, jcbaldan@gmail.com. Doutora, seus contatos, as pessoas que quiserem falar consigo, como é que devem proceder, doutora Marlene? Eu vou deixar o meu e-mail, Baldan, eles podem acessar, mandar e-mail para marlene.s de sol e q de querida, @terra.com.br. Eu também me comprometo a responder os e-mails e passar as orientações para as pessoas que precisarem. Vamos fechar uma data para o próximo programa para falar sobre endometriose. Na verdade, a doutora Marlene já passou uns 4, 5 temas. Depois do primeiro programa, eu falei que gostaria, né? Porque é difícil a gente trazer uma pessoa para falar um pouco mais do universo feminino, não só da área médica, técnica e operacional, como eu diria, mas que tem essa visão mais humanista, mais psicológica, um pouco mais aberta sobre a importância da psicologia feminina sobre as meninas e as mulheres. Então, é bastante interessante. Nós temos uns 3, 4 temas aí. E tem mais um sugerido aqui pela Gladys. Ela está meio atrevida aqui. Depois eu te respondo, Gladys, o que você respondeu, porque eu não vou deixar público o que você escreveu aqui, não. Mas fechamos? Sim. Podemos fechar, então? Podemos combinar. O próximo assunto será endometriose. Então tá bom. Eu agradeço muito a sua presença, doutora Marlene Siqueira. Saiba que sempre é um prazer recebê-la. Todos nós crescemos e ampliamos a nossa consciência com a sua participação aqui. Sempre será muito bem-vinda. E agradeço também ao internauta que acompanhou. Tivemos alguns problemas de transmissão aqui, mas esse programa estará disponível no YouTube ainda hoje, ou no máximo amanhã à tarde, e estará disponível para todos os internautas. Eu desejo a todos uma excelente semana e até segunda. Mais uns saludos com mais novidades, com mais informações. Temos uma lista de entrevistados bastante interessante, com temas realmente muito legais. Acompanhem os saludos aqui e
reforçando o convite para na sexta-feira às 9 da manhã, na Rádio Trianon, São Paulo, AM 740 kHz. Se vocês estiverem em qualquer parte do planeta, inclusive no Polo Norte ou no Polo Sul, baixe em seu tablet ou no seu celular pelo Play Store o aplicativo TuneIn, T-U-N-E espaço I-N. A dica é da doutora Ana Sena. Evandro Rezende, parabéns pelo programa, muito obrigado pela sua participação. Evandro, venha sempre conosco. Obrigado, Cláudio, Fátima Moura, Soraya Solteiro, Marilene Andrade, todas as pessoas que assistiram e curtiram o nosso programa. Venham sempre com a gente, porque afinal de contas, nosso trabalho também é dedicado a vocês. O Evandro está falando que vai assistir novamente, tanto que ele gostou. Obrigado, Evandro, venha sempre com a gente. Boa semana a todos e até segunda.